E aí, você conhece esse livro muito bom aí, uma leitura indispensável para esse ano de 2020, o Guia de Sobrevivência a Zumbis? Se não, vem comigo depois da vinheta. É isso aí, sua louca, seu louco. Aqui é o Prof. Elvis do História em Casa nessa ondinha do saber. Lembrando que hoje a gente vai de livros aí com esse guia de sobrevivência a zumbis, proteção total contra os mortos-vivos. Uma leitura então indispensável, obrigatória nesse ano de 2020, hein? Que tá pegando esse ano aí. E antes da gente continuar, é claro, não deixa aí já de se inscrever no canal. Pô, ativa o sininho aí e também, é claro, já dá o like aí no vídeo. Segue a gente no Instagram e no Facebook do Prof. Elvis História em Casa, além de também ouvir o nosso podcast lá no Spotify, hein? Se liga aí. Hoje a gente vai com esse livro aqui maravilhoso, uma grande obra e tal, que deveria estar na biblioteca de cada um desses seres vivos aí que encontramos pelas ruas. Lembrando que esse livro aí é um achado muito interessante e, nesse ano de 2020, como eu estou falando, uma leitura obrigatória. Mas eu acho que já devia fazer parte aí, né, dos vestibulares do mundo afora. Machado de Assis é importante cair, mas é muito importante também cair o Guia de Sobrevivência a Zumbis na sua prova do vestibular. Você tem que estar preparado para isso aí, para esses tempos modernos do apocalipse aí, não só zumbi, mas também que você está passando talvez aí com esta pandemia, tá ligado? Mas aí que a gente tem então de que hoje a gente vai comentar então sobre esse livro, é claro, não é, né, nenhuma grande, profunda análise aí, como nossos coleguinhas, né, literários fazem, mas é só para a gente dar uma analisada então nessa grande obra aí de Max Brooks. Então, o Guia de Sobrevivência a Zumbis, proteção total contra os mortos-vivos. É uma obra muito interessante aí, porque ela vai apresentar para nós, né, da editora Rocco, então, pelo menos essa versão que eu tenho aqui, a editora Rocco. E nesse livro aí ele vai apresentar várias dicas, né, de como aí não só identificar, é claro, um zumbi, mas também, né, ele dá algumas orientações aí de como você se proteger, de como você também fugir e além, é claro, de uma explicação sobre o que seria aí, né, a questão do vírus zumbi. Então pode parecer para você muito interessante aí que esse livro vai retratar, né, de uma forma aí, se você começa a ler, você fala, mas ele está falando como fosse real, né, justamente para você. Então ficar esperto aí de que nós temos, né, um livro muito relevante aí para nós na história e eu acho que vale a pena você adquiri-lo em breve aí. É isso aí. Lembrando então que esse livro é muito relevante para nós e o autor aí é um cara chamado Max Brooks, como você está vendo aqui, que ele é filho lá do comediante Mel Brooks. Se você já ouviu falar aí de repente, né, de Spaceballs ou mais ainda lá, talvez você lembre também da obra dele conhecida como História do Mundo Parte 1, muito interessante se você lembra, principalmente, né, aquelas releituras aí da história da humanidade feita pelo comediante Mel Brooks, além de várias outras obras aí que ele já desenvolveu também. Lembrando que o Max Brooks, então, filho do Mel Brooks, vai desenvolver nesse livro, então, aí o Guia de Sobrevivência a Zumbis, proteção total contra os mortos-vivos, uma série aí de, né, relatos interessantes também. Primeiro que ele cria tudo como se fosse aí verdadeiro, né? E você começa a duvidar se esses relatos que ele coloca também, né, seriam então verdadeiros ou não. Uma coisa interessante é que às vezes você já ouviu, né, ou ficou sabendo de alguma coisa de alguma obra dele relacionada, né, a um filme então baseado no outro livro dele, que é o Guerra Mundial Z, lá com o Brad Pitt, né? Na verdade, ele é um desdobramento desse livro aqui, né? Então, o filme aqui, Guerra Mundial Z, mas o livro, então, também é muito bom, depois a gente fala no outro momento, que é o Guerra Mundial Z, do Max Brooks, que é meio continuação desse aqui, tá ali até o do mesmo autor do Guia de Sobrevivência a Zumbis. E aí, então, essa ideia de que esse livro aqui, Guerra Mundial Z, já é mais sobre os relatos aí, que por sinal até ele coloca também no final do livro, né, dos relatos aí sobre então verdadeiros ataques zumbis, né, que é uma coisa relevante para você ficar esperto aí. E aí, né, na obra Guerra Mundial Z, que temos o filme, então, já essa ideia mais de mostrando a pandemia, né, essa coisa dos zumbis já atacando tudo, então, por exemplo, certo? E aí que nós temos também, é bom ficar, né, esperto nessa questão aí, que o livro ele vai apresentar não só, né, também no final lá relatos que são aprofundados aí pelo Guerra Mundial Z, mas ele vai apresentar nos seus capítulos coisas como, por exemplo, você pode ter aqui, ó,
né, Os Mortos-Vivos, Mitos e Realidades. Então ele trabalha essa ideia de que é real isso aí. Ele também faz essa diferença entre o zumbi, né, do voodoo lá, da feitiçaria do Haiti, né, com o zumbi hollywoodiano, tem essas diferenças aí. E ele vai comentando também sobre, né, então esses tipos de zumbi que podem aparecer, como foram tratados na ficção, coisa que ele trata então como se fosse real. Também ele vai falar aí, né, dos tipos de insurreições que podem acontecer no sentido dos ataques zumbis e também é muito relevante, né, os tipos de armas e técnicas de combate, que é uma coisa também que ele coloca, que não é que nem filme que você consegue armamento fácil, talvez nos Estados Unidos seja, mas essa ideia então de você procurar soluções simples aí para você se defender de um ataque zumbi, né, que envolve, por exemplo, você ser aí muito bem, né, municiado de coisas como um martelo, coisas que você vai encontrar aí, né, mais facilmente, às vezes no porta-mala do seu carro também com uma chave de roda, coisas do tipo aí, uma tesoura, por aí vai, né? Então são, no caso aí, soluções mais simples que o autor vai apresentar aí. E também aí técnicas de combate, técnicas de defesa também da sua casa, de onde você vai, né, se quarentenar, olha que coisa aí, além também, né, do processo aí de fuga também, como você fugir aí de um ataque zumbi. Muito interessante pra gente, né, de que você vai falar, nada a ver isso aí, professor, nada a ver, é bom lembrar que isso aí já é tratado como uma situação um tanto quanto real, isso aí, um ataque zumbi no caso, então, ficar esperto, por quê? Aqui aparece para vocês, né, o que foi feito aí pela Universidade de Ottawa, lá no Canadá, que é uma, né, teoria matemática aí desenvolvida sobre como funciona um ataque zumbi, né, como se desenvolve aí o crescimento rápido aí de um ataque zumbi, e aí essa ideia então da análise ali do SZR Model, que aí esse modelo então baseado no S ali de humanos, né, que ele seria essa ideia dos sobreviventes também, dos que vão, né, continuar aí, né, existindo por um tempo, Z de zumbi e R dos dead, né, dos mortos, então aí, né, que seriam justamente, vai aparecer ali depois para vocês, removed, né, mas a ideia então de que eles desenvolveram aí, né, como poderia falar, uma teoria matemática que comprove, então, que desenvolve como funciona um ataque zumbi, né, e as suas proporções aí matemáticas, aí eu não sei muito bem explicar e tal, mas ele vai explicando como funciona isso aí, também tá para vocês ali, ó, humanos que são suscetíveis a essa doença, isso aqui então foi a teoria matemática desenvolvida ali pelo, né, pessoal de Ottawa, da Universidade lá do Canadá, né, sobre então como acontece né, uma epidemia zumbi, uma pandemia zumbi. Tá ali para vocês os infectados, né, ou não infectados, os zumbis que são os infectuosos, né, os que podem promover a pandemia ali, e os removed são os dead, né, os mortos. Então essa ideia aí de que você fala, que absurdo e tal, não é absurdo, porque na verdade, né, até a universidade no Canadá estuda como que seria o funcionamento aí de uma epidemia zumbi. E o que é legal também é se for ver de que isso aqui foi utilizado por outros aí, né, setores e tal, como de repente lá o próprio setor que cuida, é óbvio, de doenças reais, de pandemias reais, né, para utilizar esse padrão matemático de um ataque zumbi em situações como uma pandemia, um vírus. Até muito interessante que eu estava pesquisando para esse vídeo aqui, achei sobre essa pesquisa numa postagem num site lá de 2009, né? 2009, estou aqui hoje nesse vídeo falando aqui dos longínquos, talvez para você do futuro, de 2020, né? Mas nós temos aí que lá em 2009 colocaram de que, né, a manchete falando dessa pandemia zumbi, lá a única pandemia que poderia nos deter. Pô, e momento agora de coronavírus, tá bem interessante essa referência para vocês, né? Mas daí vai, então, essa ideia de que sim, temos várias referências aí reais, digamos, a ataques zumbis. E uma coisa muito legal que ele coloca, além de narrar a história do vírus, né, que seria um vírus chamado Solano, que ele dá explicação, que às vezes muitos filmes de zumbi não dão explicação de como o zumbi começou, né, a aparecer e tudo mais, mas uma coisa bem interessante que ele coloca é de que, se for ver, todos os zumbis deveriam ser extremamente barrigudos, né, deveriam ter o seu ventre extremamente inchado, porque eles não digerem a comida, né? Tá ali para vocês, ó, o complexo procedimento de processar a comida, extrair os nutrientes e excretar os resíduos, fazer um cocôzinho, então, não é necessário a fisiologia dos zumbis. Tipo, eles não precisam disso, porque eles não vivem né, dessa comida e tal. E aí, ó, testemunhas oculares, ó, que ele coloca, testemunhas oculares, né, tá aqui em cima, confirmam que os mortos-vivos possuem barrigas dilatadas. Então essa ideia aí, né, de que eu acho que só um filme de zumbi que eu vi isso, que era aqueles Slithers, seres rastejantes, né, que mostra os zumbis, né, com a barriga inchada porque eles só comem, eles não defecam. Que é outra coisa que também, né, você encontra aqui no livro.
Essa ideia que se for ver, o zumbi não fala, né? Ele não fala brain, né? Cérebro, ele não vai falar isso aí, porque as cordas vocais já estão secas e tal, né? Pelo processo de decomposição. Então, algumas coisas bem interessantes que o autor, apesar de uma situação, entre aspas, ficcional, vai tratando, né, a questão aí de um ataque zumbi, dos zumbis, como uma situação real, né? Se é que não é mesmo e tal. Mas, continuando aí para vocês, uma coisa muito interessante que ele coloca para você fugir, que é a bicicletinha. Aqui, minha linda bicicletinha aí, ó, Takashi e tal, dobrável para vocês. E ele fala que a melhor coisa para você utilizar para você fugir, então, de ataque zumbi é uma bicicleta, porque a bicicleta não precisa de combustível, além das suas pernas, é claro, e tal. E também aí, né, com uma manutenção muito mais leve, muito mais tranquila do que um automóvel, por exemplo, que às vezes você não sabe muito mexer. Então, ele dá soluções simples, tipo, usa uma bicicletinha. Essa, então, dobrável, que dá para você colocar nas costas, de repente fazer uma força e tal, mas olha o que ele relata aí para vocês de bicicleta, ó. Ele coloca lá um meio de transporte único e tal, a bicicleta comum é rápida, silenciosa, é importante, porque o zumbi não vai te ouvir. Bicicletas para escapar de áreas infestadas sempre estão, né? As pessoas que usam bicicletas para escapar de áreas infestadas sempre estão em melhor situação do que aquelas que estão de pé, né? Deu um errinho ali, mas tá aí, ó. Ele fala então que estão a pé, né? Então, no sentido de que quem está de bicicleta está em vantagem de quem está só a pé. E outra coisa também que ele fala, ó, use o equipamento de segurança padrão e prefira a cautela acima da velocidade. Por quê? Porque a última coisa que você deseja é terminar numa vala com as pernas quebradas, a bicicleta destruída, o som dos passos pesados dos mortos-vivos cada vez mais próximos. É muito interessante, são dicas muito relevantes para você nesse ano de 2020. E eu falei, leitura indispensável, adquira já o seu. Esse aqui eu guardo com muito cuidado, porque precisa ir a qualquer momento, fique esperto e adquire já o seu em breve. Mas continuando, uma outra coisa também legal, que não é muito meu caso, mas mantenha os cabelos curtos, roupa justa. Dica básica no ataque do zumbi para você evitar que de repente a pessoa, né, o zumbi pegue você e leve você pro lado e tal e, né, facilite. Então, uma dica importante também que o Max Brooks dá no filme, no livro aí para vocês. E outra coisa também que a gente às vezes não se preocupa, né? Mas o zumbi, de repente, lá embaixo d'água, ele ainda está morto-vivo, né? Então a ideia é de que o zumbi ele pode continuar a atacar. Por isso, tomar cuidado quando você nadar num, né, laguinho ou num rio aí infestado por, né, numa região infestada com zumbis, porque de repente ele pode te atacar. Por isso é importante você fazer a limpeza dos rios também, agora nesse momento pós-apocalíptico, a limpeza do rio dos zumbis. Que outra coisa também legal é tomar cuidado. A gente vê muito em filme também de zumbi, aquela coisa que a pessoa vai estar com um coquetel molotov no zumbi. Pra quê? Né? O zumbi nem sente a dor e tal do fogo. E outro que é o problema também. Você criou agora um zumbi flamejante que tá vindo pra cima de você, não só pra te comer, mas te comer enquanto tá te queimando, vivo e tal. Então é uma coisa meio idiota você botar fogo num zumbi, ou você afogar um zumbi, ou eletrocutar um zumbi. Eu acho que essas coisas que geralmente, né, não conseguem vencer a boa e velha decepada no cérebro, né, na cabeça, ou a destruição do cérebro aí também. Acho que é uma referência legal para você. Bom, mas aqui também é uma coisa que ele fala sobre os locais, os terrenos, e o que ele fala muito interessante, você sempre ir para o local mais alto, para montanhas, porque não só você teria uma visão privilegiada do ambiente, mas também em algumas regiões que nevam, você podia ter essa possibilidade, o que é um perigo em alguns casos, mas do zumbi ser congelado também, que é aquela coisa, quando a neve baixar, de repente o zumbi vai voltar lá a atuar, vai querer te comer e tal, né, no sentido gastronômico da palavra, mas você tem então essa ideia de que ali pelo menos ele está congeladinho, a hora que começar a baixar, né, o frio, você vai e já extermina esses zumbis todos aí. Muitas dicas importantes, e o que é interessante é que no final do livro ele coloca os relatos então históricos, ele pega lá desde o Egito Antigo, desde pré-história na verdade, passa aí ó, Afeganistão, então relatando lá, né, em regiões como, de repente, na Mesopotâmia, no Império Persa e tal, no Egito Antigo, ele passa por todos os períodos de Idade Média, Idade Moderna e chega aí dos últimos relatos que o livro, né, o guia aqui de sobrevivência zumbis, ele é de 2004 e o último relato que temos é em 2002, é em São Tomás, Ilhas Virgens, território americano. Então, muito interessante aí para você, nesse contexto que a gente tem, né, desses relatos, e no final também ele coloca lá uma espécie de um diário de insurreições, que é para você também anotar o seu, né? Tipo, tá aí para vocês, eu vou colocar um pouco mais. Deixa eu colocar aqui.
aqui, ó, vamos aumentar, que aqui não sei se você vai conseguir enxergar, mas olha lá, o nome, o local, né? Então, para você anotar também, então tá aqui, ó, data, hora, local, distância em relação a mim, especificidades e o que você fez, né? Então, para você ir relatando, então, os ataques zumbis que pode acontecer aí na sua área, né? Muito interessante, então. Então, não deixa aí de ler esse livro, que é muito relevante, ainda mais no atual momento que vivemos aqui em 2020, hein? Se liga. E é claro, então, não deixe aí de seguir a gente, né, nas redes sociais. Lembra também aí de se inscrever, ativar o sininho também, aí, é claro, né? Dá o like aí, siga a gente lá no Instagram, no Facebook e escuta também a gente lá no nosso podcast no Spotify do Prof. Elvis História em Casa. Compartilhe os vídeos e também escreva o seu comentário aí. É isso aí, galera. Valeu. Até o próximo vídeo aí, então, do Prof. Elvis História em Casa, aqui com dicas de livros também. Valeu, galera. Até mais. Tchau, tchau.